Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui. Algumas notícias do Flamengo aí atualizadas. Pedro está prestes a voltar, hein? Vamos ver também episódios novos da novela do Jorginho. Vamos ver o que tem de notícia nova. No Flamengo, uma ótima notícia. O Pedro começou a realizar atividades no gramado e está mais próximo do seu retorno. A gente vai ver o VT e na volta o Vene dar os detalhes do prazo para ele voltar ao time. Rodolfo. Uma imagem que dá esperança aos rubro-negros. Pedro apareceu no Ninho do Urubu treinando muito bem. O jogador mostrou que está evoluindo na recuperação da lesão sofrida em setembro do ano passado. Acompanhado pelo departamento médico, o camisa 9 fez movimentos no gramado e quer estar pronto o quanto antes. Nas redes sociais, ele agradeceu a evolução. O Flamengo espera poder contar com Pedro no Super Mundial de Clubes em junho. A nova previsão seria que ele já estaria voltando em abril. No ano passado, Pedro marcou 32 gols em 45 jogos e completou nos últimos dias 5 anos vestindo a camisa do rubro-negro. Agora, sem Gabigol, o camisa 9 é o principal nome no ataque do Flamengo. Com uma média de 0,54 gols por jogo, Pedro tem sido sinônimo de regularidade e eficácia. Enquanto não pode contar com o atacante, Felipe Luiz tem praticamente o mesmo elenco do ano passado. E faz testes no time com Bruno Henrique e agora com a nova contratação Juninho. O primeiro grande desafio de 2025 para a equipe profissional será no próximo domingo contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Antes, o Flamengo mata a saudade no Maracanã pelo estadual diante do Sampaio Corrêa. Felipe Luiz já prepara o time para a semana em que o Flamengo pode conquistar o primeiro título de 2025. Muito bem, Vene Casagrande. Quando volta o Pedro, o torcedor tá ansioso por essa resposta. Pois é, depois dessa publicação do Pedro aí, muita gente imaginou que ele já tivesse muito próximo mesmo de voltar. E quando digo muito próximo é, por exemplo, daqui a um mês. E isso não vai acontecer. A previsão que o novo departamento médico do Flamengo estabeleceu para Pedro é de retorno aos gramados em abril. Óbvio, pode acontecer dias antes, dias depois, mas a previsão é essa. E ele está se recuperando muito bem, como a gente pôde ver. Ele passou pela cirurgia, uma grave cirurgia, um grave problema no joelho, e ele tá voltando já a treinar com bola aí. De setembro pra cá, olha quanto tempo tem. Não, então, mas, assim, mas olha é só, muito uma rápido. recuperação rápida. Porque Sim. abril, a gente tinha um prazo aí, não era até metade do ano, não era, Pedrosa? Junho, isso. não era? Mas só para as pessoas entenderem, essa recuperação foi a LCA, não foi? Sim. Essa recuperação, o atleta, quando ele faz a cirurgia, no dia seguinte ele já está fazendo a fisioterapia, tá? Então é algo que pro atleta, além da musculatura dele ser muito mais forte do que de qualquer ser humano comum, ele já está fazendo as etapas de recuperação no dia seguinte da cirurgia. E o Pedro provavelmente já deve ter feito o reforço muscular na academia, ainda deve estar fazendo. Já fez. Essa atividade aí é pra quê? Pra ele recuperar a confiança no joelho, pra ele recuperar também a massa muscular. Se você reparar, foi no joelho esquerdo? Não lembro, eu não lembro, porque ele já operou os dois. Pelas imagens que eu vi ali, a coxa dele direita está muito mais grossa do que a coxa esquerda. Então, além do problema no próprio joelho, ele tem que recuperar a força muscular na perna. Justamente porque é muito comum quando o atleta se recupera de LCA ter lesões musculares. Por quê? Porque a musculatura está fraca, porque ele ficou um tempo sem utilizar aquela musculatura. Então, apesar do Pedro aparecer aí fazendo todas as atividades que ele está fazendo, é uma etapa que requer muito cuidado para ele voltar a 100%. Mas, obviamente, é uma grande notícia para o torcedor do Flamengo. Lesão de jogador caro. E Qual tem foi a outro- sua lesão? A mesma. Por isso que eu sei etapa por Viu? etapa. E eu não sou Lesão de atleta. jogador caro. Eu E falei tem outro aqui, ponto. Vene. Por ele já ter passado por esse processo, obviamente ele se conhece. Verdade. Isso facilita Claro. demais. Não é só o departamento médico. E Também além tem o disso, corpo dele, o ser tem humano. também um ótimo suporte multidisciplinar, né? Perfeito. E, sobretudo, de recuperação aí na fisioterapia e na medicina com os E tem um melhores jogador também, você sabe por quê? recursos. Porque você não vai ver o Pedro indo pro Cruzeiro fazer tratamento, por exemplo. Ele vai fazer o tratamento em casa, lá no clube, orientado. Alguém Você fez tá isso? afiado, Vene. Alguém fez Para isso? com isso. Tu não se tornou. Não, Vene. Não, eu não sei não, Vene, entendeu? gente. Você vai ver o Pedro durante as férias indo lá fazer reforço muscular no CT Ninho do Urubu. E o Danilo, Vene Casagrande, chega hoje? O Danilo chega hoje ao Brasil, mas antes ele vai dar uma rápida passagem em Minas Gerais, cidade dele lá, resolver
coisas pessoais, né? Óbvio, uma mudança de Comer país. aquele pãozinho de queijo em casa. Acredito que é eu, bom, visitar a família e depois ele vem ao Rio de Janeiro. A previsão de chegada dele ao Rio de Janeiro é na quarta-feira pela manhã, ou seja, amanhã pela manhã, para ele realizar exames médicos e assinar o contrato. É um jogador que chega, a gente já mencionou isso aí, 33 anos, inclusive é da... Galera, ainda tem a chegada do Danilo. Prevista para amanhã, como o Vene Casagrande soltou aí. O que você acha que o Danilo vai ser no Mengão? Geração do Neymar, né? Se você parar e verdade. analisar, ele, Alex Telles, eu acho que é. Sim. O Alexandre do Flamengo, eu tenho certeza que é. Vários jogadores da Essa geração. seleção Lucas, brasileira, né? Lucas, é verdade. Hum. Olha aqui. Felipe Coutinho, é da mesma ele tá geração com do Neymar. toda- 92. 1992. Ele tá com nasceram. toda a razão. Porque se eu pudesse falar assim, ó, no Brasil você tem que escolher uma comida típica pra não acabar nunca mais. Eu ia escolher a comida mineira. Você não? É? Eu Você não. não. Qual que você ia escolher? Não, depende também. Pra não acabar nunca. Você Nunca? tem que ter a comida, ó, todas elas vão acabar, menos essa comida. Eu ia escolher a mineira. É que você diz diária, né? Pode Não, ser, pode ser. tudo que eles fazem. Pô, eu gosto muito da feijoada, né? A feijoada carioca, pra mim, ela é muito gostosa. Ai, que Renê? delícia. Pô, feijoada pega, né? Feijoada pega legal. Frango grelhado. Ô, Vene, e o Jorginho? Eu ia Tem pedir pra salvar os peixes. Salva os peixes aí. Tem atualização do Jorginho, Vene? Temos a atualização do Jorginho. A estratégia do Flamengo adotada com o Jorginho vai ser a mesma que foi adotada com o Danilo. Por exemplo, o Flamengo agora chegou e virou pro Jorginho. Ah, beleza, você está pedindo isso? Então fica aí, porque a gente não quer mais não, a gente topa pagar isso aqui. Na ocasião, foi assim com o Danilo também. Danilo, você quer isso? A gente não pode pagar isso. Então vai para o Santos, vai para outro clube que queira pagar isso. A gente pode pagar isso aqui, a gente oferece isso. Esse é o nosso projeto. Aí depois o Danilo se interessou e acabou que está vindo para o Flamengo. No caso do Jorginho, é a mesma situação. E outra, Fernanda, muita gente acha que o Flamengo pode viajar para conversar com o Jorginho pessoalmente. Essa nova gestão não vai adotar essa postura. Pelo contrário, não tem essa ideia de viajar, conversar pessoalmente, não. As negociações estão feitas aqui. Era muito comum isso, né? Muito comum. A excursão rubro-negra, Muito né? comum. Voltava O tour- sempre com alguém, né? O tour pela Europa. Isso era muito comum. Eram dois, inclusive, que iriam. Não era só um, não. Mas, enfim, sobre Jorginho, e a situação é exatamente essa. O Flamengo ofereceu o projeto. Se ele quiser, beleza. Mas, até o momento, ele não quis, porque ele está pedindo um salário muito maior daquilo que o Flamengo pode pagar. Muito bem. E o meu fogão, o Lucas Pedrosa, vive a expectativa para a estreia do elenco. Quem quer saber de Botafogo, cara? Me fala. Ninguém, pô. Planejamento para 2025 do Mengão. E eu tô curiosa também para saber do Flamengo também da temporada 2025, porque assim, a gente já teve algumas amostras, Rafa, mas não também com todos os reforços possíveis, certo? Certo, o Juninho, atacante, Mari, Bruno, Marra e Jailson já estreou, mas os outros estão chegando ainda, obviamente não puderam jogar, né? O Danilo chega no final da noite de hoje, deve ser oficializado amanhã depois de exames médicos, contrato de 2 anos, e o Jorginho está bem avançado, mas é uma negociação que ainda tem algumas etapas a serem cumpridas, e a principal delas é o ajuste entre aquilo que o jogador pediu em termos de salário e aquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Para o jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, aqui no Maracanã, que vai ser reaberto após 33 dias para um jogo de futebol, né? A sua última atividade não foi propriamente para isso, e sim para receber um clube de pagode, com o gramado tratado, com todo o piso preparado para a temporada. O tapete está estendido e a expectativa é que o gramado resista a vários jogos ao longo de 2025 do Flamengo e também do Fluminense. Para esse jogo, o Felipe Luiz não deve fazer nenhuma mudança em relação ao time que iniciou a partida contra o Volta Redonda no último sábado, mantendo essa base e, obviamente, pensando em conquistar mais 3 pontos para o Flamengo se aproximar da volta ao Z4. Juninho, Danilo, Jorginho e mais um zagueiro vão completar ao todo 4 caras novas no elenco do Flamengo, pelo menos para esse início de temporada. Se houver alguma necessidade no meio do ano, na janela de julho, o Flamengo remedia. Mas por hora, o planejamento é justamente esse total de 4 reforços: o Danilo, o Jorginho, o Juninho e mais um zagueiro, meus amigos. Não são tão badalados, mas acho que eu posso colocar o Danilo como um badalado, né, Rafa? Obrigado, viu? Não posso colocar, Mari, nessa uma Acho que prateleira sim, de né? jogador Não, a gente tá falando de Seleção brasileira, Copas do Mundo. faixa, né? Reforço badalado, não é, Jailson? Sim, reforço badalado. Mas badalado que causa alvoroço, qual que é o tom? Pra buscar no aeroporto?
Não sei, a torcida do Flamengo já tem essa prática de buscar, né, os reforços no aeroporto. Chapolinho lá com a placa e tudo mais. Mas se é badalado a esse ponto, não sei. Não sei, até foi o que eu falei, a gente conversou sobre isso. O Danilo tem desconfiança por conta das atuações como lateral direito na seleção. E aí tem essa questão do público geral vendo o Danilo como lateral, não como zagueiro, que provavelmente vai ser a posição que ele vai jogar no Flamengo. E aí já é outra conversa. Não necessariamente falando de mesmas posições. Rapaziada, o que vocês acham que vai acontecer com o Danilo? Ele vai jogar de lateral ou de zagueiro? Eu tenho pra mim que ele vai jogar de zagueiro. Ele provavelmente deve botar ele de zagueiro. Vamos ver o que vai dar. Mas talvez de mesmas características ou mesmo setor defensivo. O Felipe Luiz está procurando um Felipe Luiz para o elenco do Flamengo? Um cara mais velho, que joga na lateral, mas que vai acabar fazendo a zaga, mas que é experiência. Ele está procurando um Felipe Luiz? Pode ser. E talvez até uma pessoa que dá confiança dele. Ele conhece o Danilo, né? Passou de estar junto do Danilo. Então, eu acho que tem a ver. Só piora a imagem porque as pessoas às vezes não acompanham e acham que o Danilo ainda é lateral. Sim. Ele não joga mais como lateral. Bom, na verdade, até na seleção brasileira ele jogou como lateral recentemente, né? Eu acho que ele tem a possibilidade de ser um belo zagueiro no Flamengo. De saída de bola, de qualidade. Porque era esse lateral construtor Isso. que o Felipe era, né? Pelo lado esquerdo. Que, sem a bola, às vezes fazia saindo um saída terceiro. Com 3 ali, né? Tem um ponto importante nessa conversa, eu até estava vendo ontem à noite isso, até o Eduardo Barten, se eu não estou enganado, e o Bruno Pet, se eu não estou enganado, eles que pingou assim para mim, eu vi, eu gostei. E tem um ponto que eles dois chamaram a atenção que eu acho interessante. O Juninho, reforço como atacante, foi a questão lá de mapeamento de mercado e tudo mais, mas a questão das funções que o Juninho poderia entregar para o Felipe Luiz. O Danilo vai na mesma conversa para mim em relação a isso, de diferentes funções que ele pode executar. O Danilo ele vai jogar de lateral direito, ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de zagueiro pela direita, ele pode jogar de zagueiro pela esquerda, ele pode jogar de volante e... Se o Felipe Luiz já fez isso ano passado, ele fez alguns testes de jogar com linha de 3 para liberar 2 alas, para liberar o Wesley por um lado e para liberar, por exemplo, o Alexandre ou o Ayrton Lucas do outro lado. Então, em alguns jogos, em algumas necessidades, provavelmente ele pode também estar trazendo o Danilo para isso. Ora, ele pode jogar como lateral, mas aqui ele pode fazer uma linha de 3 e eu libero os alas, enfim, para pressionar o time adversário. Então, tem toda essa questão tática também que o Danilo pode entregar para o Felipe Luiz. Acho que entra no mesmo scout na questão do Juninho, foi contratado por conta dessas diferentes valências que pode entregar ali pro treinador. E o Jorginho, quanto ele pode ser importante no elenco? A mesma coisa para mim é a questão do primeiro volante, porque o Flamengo realmente está precisando também de primeiro volante. Como a gente está falando, tem a questão... O Eric hoje? E os garotos, né? O garoto é o Everton Araújo, que terminou bem 2024, mas a questão do Jorginho também vai na mesma conversa. Um cara experiente, um cara que controla a posse de bola, e a gente falando em posse de bola, a gente já viu tudo bem que não é retrato que vai ser o resto da temporada, mas a gente já viu contra o Volta Redonda, por exemplo, o time não ficou com menos de 70% de posse de bola. Então acredito que é mais um desses jogadores que o Felipe Luiz vai precisar para rodar a bola ali no meio campo e controlar o jogo. Mas quando a gente vê Jorginho e Danilo na mesma tarja ali de mercado, a sensação que dá é de um Flamengo mais lento ou mais cadenciado. É um perfil de contratação que você imagina na mesma hora um ritmo de jogo, mais controlado, não é isso, Marco? O Jorginho é um jogador que... Bom, o Jorginho não é titular no Arsenal. Acho até estranho o Arsenal liberar agora, porque o Arsenal é vice-líder da Premier League e tem uma campanha de Liga dos Campeões pela frente ainda, né? Inclusive tem jogo amanhã. Mas olhando para o Flamengo, ele é um jogador de controle. Ele não é um jogador do choque, ele não é o 5 que vai para a briga. Ele é um 5 que vai iniciar bem as jogadas. É um Flamengo interessante, então, hein? Que terminou muito bem a temporada passada e agora com pelo menos 4 reforços, possivelmente, aí para 2025. Vambora, Mariana. Isso que o Rafa ainda falou de talvez mais um zagueiro, né? Verdade. De observar no mercado ainda para as necessidades. Mas o Neymar. A gente quase não falou do Neymar, eu acho. Rapaziada, o que eu tenho para dizer é que o Flamengo vai atropelar todo mundo em 2025. Não tem jeito. E torcer para que isso dê certo. É que essas contratações aí vinguem
E faltando só o Jorginho, né, no caso. Jorginho vindo, pô, mas falta a liberação do Arsenal, né, como foi falado. Torcer para que dê certo. Se der certo, torcer para que ele também dê certo no Flamengo. E é isso, rapaziada. Mais um videozinho. Vamos ficando por aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe aí com os amigos as notícias do Mengão. E até o próximo. Tamo junto.